sutil do diabo fazer os crentes pecarem contra Deus, porque quando a gente peca, a gente ofende a Deus, e aí abre brecha para o diabo e a derrota vem. O que Balaque vai fazer? Ele vai tentar envolver os crentes com o paganismo. Eu vou mostrar para vocês, hoje tem muito crente que está tendo derrota, porque eles estão envolvidos com o paganismo e não sabem. Crente que escuta signo, tem alguém? Horóscopo, signo, leitura da mão, graças a Deus que não tem, né? Mas o diabo, ele arma essas ciladas, né? Lê o signo, o horóscopo, bola de cristal, leitura da mão, cartas, são ciladas do ocultismo para derrotar os cristãos. A outra coisa é comidas sacrificadas aos ídolos. Essa é um perigo que está presente. Quando você vai ali nas festas juninas, preste atenção que eu vou dizer uma coisa que pouca gente tem coragem de dizer, e eu digo demais, né? Mas eu vou mostrar tudo na Bíblia para vocês. Aí você vai lá na barraca de São João, São Pedro, e você compra aquela canjica, aquela pamonha, qualquer comida naquela barraca ali. Ali são comidas sacrificadas aos ídolos. São sacrificadas a demônios. Essa foi a estratégia que Balaão, que era um profeta das trevas, ensinou a Balaque. Nós não podemos amaldiçoar diretamente, mas eu sei uma forma da gente derrotar o povo de Deus. Vem aqui que eu vou lhe ensinar umas ciladas. E o diabo, meus irmãos, ele continua hoje aplicando essas ciladas contra a igreja para nos fazer pecar contra Deus. Abra de novo aí em Apocalipse para você ver o versículo de número 14. Preste atenção. Capítulo 2, versículo 14. Todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí aonde? Dentro da igreja, os que sustentam a doutrina de Balaão. Então a gente vai agora estudar a doutrina. A gente viu ali a maldição que Balaão queria. Agora a gente vai ver a doutrina, que foi a segunda estratégia de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? Olha só. O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. A doutrina ensinava o povo a comer coisas sacrificadas a ídolos e praticava a prostituição. Quando a gente vê prostituição aqui, a gente pensa logo em quê? Aquela situação onde o homem procura uma mulher prostituta e vai se prostituir. Mas prostituição aqui não quer diretamente dizer aquilo. Isso também. Mas a prostituição que ele fala é a idolatria. É a adoração a outros deuses. Quando o povo de Israel passou a adorar Baal, abandonou o Senhor e foi adorar a Baal, Deus disse assim: Israel se prostituiu. Por quê? Porque a igreja, ela é a noiva de Cristo, a esposa do Senhor. Quando essa noiva de Cristo, ou esposa, troca o Senhor Deus por um outro Deus, a Bíblia chama o quê? De prostituição. Então a prostituição é quando o cristão, ele vai comer na mesa dos demônios. Porque eles faziam o quê? Comidas sacrificadas a ídolos e prostituíam o povo de Israel. E aí a ira de Deus se acendia e Deus realmente derrotava esse povo. Então a gente tem que ter cuidado, porque são ciladas que o diabo arma e a gente acaba muitas vezes comendo comidas sacrificadas a ídolos e nem percebe. Por causa disso vem o quê? As doenças, os espíritos começam a atormentar as pessoas, possessão demoníaca e muitas outras coisas. Tá certo? Onde é que a gente vai ver isso? Vá para Números capítulo 25, versículos de 1 a 3. Aí eu vou explicar. Números 25, de 1 a 3. Que hora aí? Estão controlando os vídeos aí? Tá, né? Passa vídeos de 5 minutos, com ideias completas aí, viu? Olha, Números, capítulo de número 25, versículos de 1 a 3. Olha aqui o que diz. Ó
Olha só a doutrina de Balaão, né? A adoração a Baal Peor e o zelo de Finéias. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Então, elas se prostituíram como? Vamos explicar mais uma vez a prostituição. Havia um mandamento de Deus, ele tinha dito o seguinte ao povo de Israel: vocês são a minha propriedade exclusiva. Pedro fala sobre isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz que a igreja, nós, somos propriedade exclusiva do Senhor. Então Deus tinha separado Israel de outras nações. As nações cananeias foram rejeitadas por Deus porque eles praticavam feitiçaria, ocultismo. Eu vou mostrar para vocês o texto daqui a pouco.